Boa noite a todas, a todos. Boa noite, presidenta Gleisi. Nós vamos aqui ter um diálogo sobre a conjuntura, sobre o cenário que nós estamos vivendo. E estamos aqui, a presidenta é pontual, o Fernando está num compromisso em Minas Gerais. Cheguei. Então, a distância já está entrando. Aí, Fernando, saindo de Minas Gerais e entrando aqui em rede nacional. É incrível esse negócio do Zoom e de todos esses programas. Eu e a Gleisi já passamos por São Paulo, né? São Paulo também, por Minas. São Paulo, Minas e agora a Fundação Perseu Abramo. Então, mas eu fico muito feliz que vocês estão rodando muito, viu? E eu hoje fiquei o dia inteiro no Diretório Nacional, porque a Gleisi saiu para ir na CNN e outros programas e tal, e eu tive que ficar lá até o finalzinho, mas foi uma reunião muito produtiva. Olha, gente, hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre a crise e as alternativas para a crise. Queria só dar um informe, a presidenta e o Haddad, que é a presidenta da Fundação Perseu Abramo, poderiam complementar. O Diretório Nacional encomendou para a Fundação a elaboração de um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Então nós temos uma estrutura que foi construída, que são os núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Nós temos 22 núcleos hoje. Todas as áreas do Estado brasileiro são acompanhadas, você faz alertas, elabora alternativas, faz análises, e essa estrutura toda hoje é centralizada, é coordenada na Fundação Perseu Abramo, no que nós denominamos Centro de Altos Estudos. Então tem um núcleo de economia, tem um núcleo de educação, de saúde, cultura, meio ambiente, mulheres, combate ao racismo, e assim vamos, segurança pública. E esse trabalho todo elabora essa proposta de um plano de reconstrução e transformação. Então, não está concluído, nós só vamos ter esse plano no final de julho. Final de julho, o Diretório Nacional deve deliberar, e aí os estados também, o PT estaduais estão encaminhando sugestões, a bancada federal de deputados, a bancada de senadores, nós temos também as secretarias nacionais do PT, temos os setoriais do PT. O PT é um complexo muito grande. Então, são muitos vetores e muitas sugestões chegaram, tem uma comissão de sistematização, e aí o Diretório Nacional vai decidir, vai emendar até o final de julho, nós teremos uma proposta, e aí nós faremos um longo ciclo aqui de debate sobre o plano de reconstrução, aprofundando cada um dos temas. Mas hoje é uma preliminar, uma conversa mais solta, mais livre. Eu queria começar com a presidenta Gleisi. Como é que você está vendo, vocês dois, a crise sanitária? Eu vou ficar aqui mais de perguntador, provocador hoje. Como é que vocês estão vendo a crise sanitária? Quer dizer, como é que está o diagnóstico? Nós estamos estabilizando num patamar muito alto, hoje foi de 1.300 mortes, são 83 mil mortes, 2.300.000 pessoas contaminadas com subnotificação. Como é que vocês avaliam a evolução dessa crise sanitária, os desdobramentos e os desafios que nós temos pela frente? Presidenta Gleisi. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Fernando Haddad, nosso presidente da FPA e nosso presidente do conselho também da FPA, da Fundação Perseu Abramo. Quero inicialmente cumprimentar o trabalho que vocês estão fazendo na Fundação, um trabalho muito qualificado de articulação com o PT, mas também com setores da sociedade, das universidades, de movimentos sociais, e isso com certeza vai resultar num produto político e de debates que nós vamos ter em relação ao plano de reconstrução e de transformação do Brasil. Também cumprimentar todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, manifestar minha solidariedade às famílias que têm vítimas do Covid-19, realmente uma situação muito difícil que o Brasil está passando, e manifestar minha solidariedade também aos trabalhadores e trabalhadoras no SUS, que estão enfrentando essa pandemia, muitas vezes sem os recursos necessários para fazê-lo. De fato, essa é uma crise muito grave que nós estamos vivendo. Acho que nunca vivemos algo parecido, pelo menos na história recente. Uma crise sanitária que se mistura com uma crise econômica, política, agora um pouco abafada, e que vai desencadear numa grave crise social. Com certeza, se continuar a mesma linha, a mesma política desse governo, para uma tragédia social. Essa é a grande realidade. Não precisávamos estar enfrentando isso. O mundo sabia em janeiro desse ano que existia o Covid-19, a China já tinha tido uma epidemia, e em março a OMS
anunciou para o mundo que era uma pandemia, que isso ia afetar todos os continentes. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, se subestimou a crise. O presidente disse que era uma gripezinha, disse que não era nada, desdenhou da morte, da dor das pessoas, disse que não era coveiro e não articulou as lideranças, as forças políticas, sociais, econômicas do Brasil para enfrentar a crise. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Um número de mortes absurdo, 85 mil mortes, um número de infectados absurdo e a economia praticamente quebrada no país. Só agora, com essa epidemia, mais de 560 mil empresas, micro e pequenas, fecharam as portas. São essas as que mais empregam. Então, é um conjunto de ações erradas, ou de falta de ações, que nos levou a isso. Um governo tinha que ter a capacidade de articular com os governadores, com os prefeitos, fazer um comitê de crise, chamar a área de saúde, os cientistas, ter previsão, dar condições ao povo para enfrentar a crise. Aqueles que precisavam ficar em casa, ou que podiam ficar em casa, teriam que ter uma renda para sua subsistência. Os que deveriam ir trabalhar teriam que ter proteção para isso. Teria que ter socorro às empresas, principalmente as micro e pequenas. Foi tudo que Bolsonaro não fez. E hoje a gente paga um preço alto. E com certeza o desembarque dessa crise vai ser uma dor muito grande ao povo brasileiro. Vai ser um problema social, de renda, de subsistência. Agora, também acho, viu, Aloysio e Haddad, que nós temos uma oportunidade com essa crise, com essa desconstrução, com essa falta toda de coordenação e de resposta do governo. Mostrar que há uma saída, que não é essa. Desembarcar dessa política neoliberal, da política do corte, da retirada de direitos, da concentração de renda, e mostrar que o Estado brasileiro tem condições de articular o desenvolvimento do país, com inclusão social, com crescimento, com geração de emprego, com melhoria da nossa capacidade industrial, da nossa capacidade de investimento. Então, eu acho que a partir da crise a gente tem que fazer uma profunda discussão sobre o papel do Estado brasileiro e como nós financiaremos esse papel, para dar uma resposta ao povo e ao país. Eu queria, Fernando, começar te perguntando uma coisa que eu imagino como é que você deve se sentir. Você quase foi presidente do Brasil, né? Uma campanha extremamente difícil, um cenário totalmente adverso, o presidente Lula que liderava em todas as pesquisas preso, você saiu 20 dias, mas teve 29, quase 30% no primeiro turno e 47 milhões de votos no segundo turno. Faltou pouco, principalmente se algumas figuras que historicamente estavam no campo da democracia não tivessem se acovardado, tivessem uma posição firme em defesa da democracia, do povo, nós não estaríamos nessa situação. Mas eu pergunto para você o seguinte, como é que você vê uma situação como essa, 83 mil mortos, e o presidente indo para frente da Alvorada com uma caixinha de cloroquina, hoje estava distribuindo cloroquina para as emas, um deboche, as pessoas não podem... Eu perdi meu pai agora há 15 dias, já faz quase um mês. Você não pode nem se despedir das pessoas que você ama, que você gosta, não tem uma celebração fúnebre. É uma coisa muito dolorosa, você parte sem aquele ritual de passagem que é o enterro. Então você imagina, tem pais enterrando os filhos enterrando avós, marido enterrando mulher, e ele debochando da morte, o tempo inteiro é uma coisa... Você se sente diante de uma situação como essa? Eu imagino, o Brasil estaria em outro patamar e num outro caminho com você, por tudo que você é, por tudo que você construiu, por tudo que você já fez na sua vida pública. Qual é o seu sentimento mais profundo, assim, em relação ao que representa esse governo para a história do Brasil? Bom, boa noite, Gleisi, boa noite, Aloysio, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, Aloysio, o sentimento não pode ser outro a não ser o de perda, né? É o de perda em várias dimensões. A gente está perdendo companheiros nossos, nós estamos perdendo brasileiros para a Covid-19, brasileiros que deveriam estar entre nós se o governo tivesse tomado as providências que a área técnica do Estado brasileiro recomendou ao ministro interino, porque
porque o Bolsonaro não consegue sequer nomear um ministro efetivo da saúde. Nós estamos no terceiro nome, e esse terceiro nome nem confirmado está. Então, a primeira perda é de vidas, né? Infelizmente, a média de óbitos no Brasil supera 1.000 ao dia, não cede, esse número não cede. O Brasil só, às vezes, perde para os Estados Unidos, mas tem mantido a liderança, essa liderança macabra, né, de derrota para o Covid-19. Quando nós sabemos, nós que fomos do Estado brasileiro, a gente sabe a capacidade técnica que o Estado brasileiro tem. Ou seja, quando um governante erra, ele em geral erra porque ele quer, porque ele teimou, porque ele não quis ouvir a ciência brasileira, os técnicos brasileiros, os professores brasileiros. E nós temos um conjunto de infectologistas, sanitaristas, epidemiologistas que são de ponta, são pessoas respeitadas no mundo. Então, o fato do governo Bolsonaro ter ignorado um parecer técnico dizendo que a melhor maneira de preservar a economia era salvando vidas, me dá uma sensação de tristeza pelo que o Brasil está vivendo desnecessariamente. Não é verdade que o Bolsonaro fala que a morte é inevitável. A morte, ela é inevitável aos 80, aos 90, aos 100 anos. Mas a morte de uma pessoa frente a uma epidemia, ela é evitável. É óbvio que ela é evitável. Ninguém precisa contrair Covid-19, muito menos ninguém precisa morrer dessa doença se o governo tivesse tomado as providências que iam preservar a economia. O resultado disso é o seguinte: depois de quase 5 meses de esforço social, sabotado pelo próprio governo, o que nós temos? Nós vamos sair do isolamento social mal feito, com os mesmos riscos que nós teríamos meses atrás. O que significa dizer que nós vamos expor a população a um risco desnecessário. Graças à oposição e ao Congresso Nacional, nós aprovamos algumas medidas importantes que estão dando algum alento às famílias. O auxílio emergencial de R$600 contra os R$200 propostos pelo Bolsonaro, a ajuda a estados e municípios, que dobrou aquilo que o governo inicialmente ofereceu. Agora, tem coisas que nós não conseguimos fazer porque nós não estamos no governo. Eu vou citar um exemplo para quem está nos ouvindo entender. Quando a gente aprova, por exemplo, linhas de crédito específicas para pequena e microempresa, isso é lei. Mas se os bancos não emprestam, não acionam essas linhas de crédito para salvar as quase 700 mil empresas que já fecharam definitivamente no Brasil, ou seja, é impossível sem o governo executar essa medida aprovada pelo Congresso Nacional. Então nós temos aí 700 mil microempresários, pequenos empresários, que é quem mais emprega no Brasil, que tinham à sua disposição, por lei, uma linha de crédito que não foi acionada pelos bancos, sequer pelos bancos públicos. Hoje, o presidente do Banco do Brasil pediu demissão, sem dizer a razão. Mas eu fico imaginando a inoperância desse governo. Quer dizer, era até um momento em que o homem público, o estadista, aparece. Você vê inúmeros exemplos no mundo, em especial mulheres. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a primeira-ministra da Alemanha, a primeira-ministra da Islândia se destacaram no mundo pelos cuidados com o seu próprio país, pelo papel de liderança que exerceram em meio a essa crise. E aí gozam não só de aprovação popular, porque às vezes você tem que tomar medidas impopulares, gozam de respeito. E o nosso presidente, que alguns acham graça no que ele faz, ele é motivo de piada, de chacota, tanto pelo jornalismo internacional, quanto pelos programas humorísticos mundo afora. Então ele virou um exemplo a não ser seguido.
Infelizmente, nós temos uma pessoa hoje que está à frente de um país com 210 milhões de habitantes, que já foi a 6ª economia do mundo nos nossos governos, padecendo com uma pessoa que não pode representar o espírito do povo brasileiro. Geralmente contigo, e acho que a presidenta Gleice, além de estar à frente do partido, é também uma deputada federal de uma bancada que tem feito um esforço extraordinário para enfrentar essa crise. Diferente do que nós vivemos nos nossos governos, que a oposição fazia o quanto pior melhor, sabotava, boicotava. Não, nós temos buscado construir soluções, porque o nosso compromisso é com o povo e com a nação. Nós queremos antecipar o mandato desse governo, porque ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, há 52 pedidos de impeachment, mas nós temos lutado por alternativas. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho da bancada. Essa semana nós tivemos uma vitória, que eu acho que o Fernando está muito satisfeito. Ele foi um dos construtores do Fundeb no governo do presidente Lula, que é um mecanismo extraordinário para a educação brasileira, e tivemos que lutar até o final, porque o Guedes, primeiro eles queriam inviabilizar o Fundeb. O Weintraub não fez outra coisa a não ser obstruir durante 1 ano e meio a votação. Nós estamos no limite, porque vem a LDO agora no final de agosto. Vocês conseguiram vencer, e quero parabenizar os deputados de uma forma geral, a relatora Dorinha também, que foi muito firme, muito coerente, não é do nosso partido, não é do nosso campo, mas teve uma atitude correta nessa matéria. Mas, e agora? Quer dizer, fale um pouco das vitórias que nós tivemos, projetos mais importantes, e como é que nós vamos enfrentar o problema dos R$600. Hoje nós tivemos uma decisão importante no Partido dos Trabalhadores. Né? Como é que porque vai acabar os R$600 agora, qual é o passo seguinte? Qual é a alternativa que nós vamos apresentar em relação a essa questão da defesa da renda da população mais pobre do Brasil? Ô, Aloysio, a vitória do Fundeb no Congresso, do novo Fundeb, foi uma vitória da educação, da luz sobre a escuridão. Porque Bolsonaro queria era acabar com o Fundeb. Ele e Paulo Guedes. O tempo inteiro articularam, se prepararam para não ter Fundeb. E queriam descaracterizar o que é o Fundeb, o financiamento da educação no Brasil. E foi uma vitória da articulação do movimento da educação, dos partidos de oposição, que conseguiram agregar outros partidos nessa luta. E o Fundeb agora é permanente. Eu quero aqui também parabenizar o Fernando Haddad por essa construção. Foi uma construção nos nossos governos, foi do presidente Lula, que olhou para a educação com um sentido diferente, como instrumento de desenvolvimento do país. E o Bolsonaro é tão oportunista e tão pequeno que depois que ele perdeu, que ele viu que ia perder, ele começou a defender o Fundeb e dizer que era uma marca do seu governo e que ninguém nada mais tinha a ver com isso a não ser o seu governo, inclusive desdenhando de toda a construção que nós fizemos ao longo desses anos que fomos governo para a educação. Assim ele fez também com a renda emergencial. Ele não queria dar R$200, depois que aprovou, agora ele virou um defensor de renda básica, que é até fazer um novo projeto e mudar o nome do Bolsa Família, para o tal de Renda Brasil, que institui a renda básica complementar, mas tira direitos dos trabalhadores, né? Tira o seguro, quer tirar o seguro-desemprego, o BPC, enfim, vários outros programas que hoje formam uma rede de proteção social ao povo trabalhador brasileiro. Então, essa é a figura que nos governa, infelizmente. Então, por isso que ele não tem condições, como o Haddad falou, de coordenar um processo para o país sair da crise. A bancada do PT, tanto na Câmara como no Senado, não se furtou durante todo esse tempo de apresentar propostas que pudessem melhorar a vida do povo nessa crise e protegê-lo. Nós não estávamos preocupados se o fruto político disso cairia no colo do Bolsonaro ou não. Aliás, se tivéssemos, nós não teríamos lutado tanto pela renda emergencial, que agora ele diz que é dele e tenta surfar politicamente. Assim como não teríamos articulado também a aprovação do Fundeb. O nosso interesse é que o país tenha instrumentos para realmente proteger o seu povo e fazer o seu desenvolvimento. Além desses projetos, a bancada do PT é responsável por vários outros. Foi a bancada que mais apresentou projetos para enfrentamento da crise. Aprovamos na semana passada um grande projeto, um belo projeto
para a proteção dos nossos agricultores, das nossas agricultoras, uma renda emergencial para o campo, financiamento barato, garantia de compra do alimento, ou seja, um projeto muito bem estruturado para que possa dar condições da população que vive no campo da agricultura também enfrentar a crise. Porque quando nós aprovamos a renda emergencial e colocamos os agricultores, o Bolsonaro vetou. Então, a população do campo ficou muito desassistida e ainda está com dificuldade de vender seus produtos, portanto, a produção tem que ser menor, isso afeta a renda, afeta a vida das pessoas. Fizemos um projeto muito estruturado, aliás, com a ajuda da fundação, de você, do Haddad, que era um projeto para crédito das micro e pequenas empresas, ou seja, com juro máximo até a taxa Selic, com 1 ano de prazo para começar a pagar, 60 meses de pagamento, tirando burocracia, exatamente para facilitar as micro e pequenas empresas. O governo não deixou aprovar esse projeto, aprovou um outro, né, com crédito burocratizado, com juros altos, muito acima da Selic, com um prazo para começar a pagar de 6 meses e 36 meses para pagamento. Aí o resultado é esse, a quebradeira das micro e pequenas empresas que não conseguem ter acesso ao crédito. Além disso, apresentamos projetos para enfrentar a violência contra a mulher, que aumentou nessa pandemia, para ajudar também as mulheres na renda, projetos de proteção na área da educação, para que a merenda escolar que está nas escolas fosse distribuída às famílias dos alunos, dos estudantes. Foi um esforço muito grande da nossa bancada e depois articulada com a oposição para colocar para o governo soluções para ajudar o Brasil e que ajudaria o governo, claro, porque se ele colocasse esses projetos em andamento, com certeza ele teria uma avaliação muito melhor do que a que ele está tendo. Basta ver os presidentes de outros países, que o Haddad já citou, mas vamos pegar o exemplo aqui do nosso vizinho, da Argentina. O Alberto Fernandes está fazendo um enfrentamento à crise totalmente diferente de Bolsonaro. Lá as mortes são muito poucas, os infectados também, e ele está protegendo a economia. Por que aqui não faz? Hoje me perguntaram na entrevista da CNN por que eu achava que Bolsonaro tinha 30% ainda, né, de aprovação popular. Eu disse assim, ele só tem 30%. Ele faz 1 ano e meio de mandato. Qualquer outro governante nesse período, numa situação que não tivesse crise, teria muito mais do que ele tem agora. E basta comparar ele com os outros presidentes que nós temos mundo afora. A maioria cresceu no apoio popular, exatamente por ter as medidas certas para enfrentar a crise. Quem é que caiu no apoio popular e que perdeu apoio? Porque o Bolsonaro começou seu governo com quase 60% de apoio. Quem perdeu foi Bolsonaro e Trump, que são os países exemplos do que não fazer, exatamente do que não fazer. Então, a gente tem procurado colaborar, o PT nunca se furtou a isso, tem tido iniciativas, mas, de fato, o governo não quer ajuda, o governo não quer enfrentar a crise, não quer proteger o povo, não quer tirar o país dessa situação. E se continuar assim, vou repetir, nós vamos caminhar para uma tragédia social. Fernanda, eu imagino que como você se sente, porque é o meu sentimento profundo. O MEC é uma experiência extraordinária. É um ministério que você tem orgulho, né? A educação, o dia a dia, 60 milhões de estudantes, então 3 milhões de professores, da educação infantil à pós-graduação. E a tua gestão foi um período de grandes inovações, né? A expansão dos institutos tecnológicos federais, a construção, a concepção e a expansão, o REUNE, a expansão das universidades, dos campos das universidades federais. Nós fomos ampliando a oferta, o ProUni, que abriu um outro caminho também de acesso, o Enem, que foi um caminho de oportunidades republicano. Aí depois da nossa gestão fizemos a lei de cotas, junto fizemos o Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec, 6 milhões e meio de pessoas se preparando para a educação tecnológica, 100 mil estudantes, melhores estudantes do Brasil, nas melhores universidades do mundo. O Brasil passou a ser o 12º país de produção científica. Bom, de repente nós estamos vivendo 4 ministros da educação, sem nenhuma afinidade com a pasta, um sujeito que só fazia provocação, agressão e provocações
assim, completamente incompatíveis com o ato da educação. E a gente vê agora o seguinte: não tem mais a vinculação dos royalties do petróleo, não tem mais o Fundo Social do Pré-Sal, não tem mais o piso constitucional da educação. Qual é o futuro da educação e como é que nós vamos continuar essa resistência, como aconteceu agora com o Fundeb, para tentar recolocar a educação no patamar que você ajudou a construir, que o Brasil tanto precisa? Bom, Luiz, você sabe que o presidente Lula, quando tomou posse, o Ministério da Educação tinha um orçamento de cerca de 20 bilhões de reais, aproximadamente, era um pouco menos até do que isso. E quando nós deixamos o governo com mais de 100 bilhões de reais de orçamento. O pessoal fala do Bolsa Família com razão, porque foi um projeto importantíssimo do Fome Zero, que erradicou a extrema pobreza no Brasil, mas no MEC nós estamos falando de 3 orçamentos do Bolsa Família que foram para 50 milhões de estudantes, que triplicou praticamente o número de estudantes universitários, que mais do que dobrou o número de matrículas em creche, que universalizou a pré-escola, que melhorou o IDEB do ensino fundamental, que construiu a maior rede de educação profissional da história do país, pelos institutos federais, que interiorizou a educação superior no Brasil. Então, praticamente não tem um programa exitoso do MEC que não tenha as digitais do governo Lula e Dilma. Não tem uma grande bandeira da educação que não tenha as digitais dos governos petistas. Essa é a verdade. Tanto é verdade que o Bolsonaro, quando tomou posse, ele, quando falava de educação, ele nem tocava no assunto do Fundeb. Não era um assunto, não era prioridade, e se não fosse o Congresso Nacional, porque uma emenda constitucional independe, inclusive, de sanção presidencial, ela é promulgada pelo Congresso. Ou seja, não houve participação do governo sequer na política de financiamento da educação básica mais exitosa da história do país, que é o Fundeb. Quais eram os projetos do Bolsonaro? O Futurice, que virou Passado-se, porque ninguém fala mais disso, e as escolas cívico-militares, que aquilo era um deboche. Você imaginar que você militarizar as 200 mil escolas do Brasil, quer dizer, é uma coisa que só quem não tem nenhuma familiaridade com a educação. O problema de desvincular recursos da educação é prática de todo o governo neoliberal. Todo o governo neoliberal. A primeira providência que faz é desvincular dinheiro da educação. Sabe por quê? Eles acham que ninguém vai perceber. Porque como são muitos estudantes, se você tirar 20% do orçamento da educação, como fez o governo Tucano nos anos 90, e como repetiu o governo Temer e o governo Bolsonaro manteve, as pessoas imaginam que ninguém vai se dar conta disso. Só que isso vai doer no futuro do país. Você vai comprometer o futuro. Talvez no presente você não tenha uma sensibilização para o assunto, mas isso, mês após mês, ano após ano, isso vai aparecer no rendimento escolar, na motivação dos professores, na valorização do magistério e assim por diante. Por isso que, quanto mais abreviado, o melhor é não ter período neoliberal na história. Mas, como você está numa democracia e a nossa muito fragilizada por fake news, por instrumentalização das instituições que acabaram se partidarizando nesse processo, e você tem que conviver com esse escárnio que é esse governo, você tem que abreviar esse tempo o quanto antes. A Gleisi falava na primeira intervenção dela, não tem como uma sociedade como a brasileira viver sem Estado. Como é que nós podemos alavancar o desenvolvimento sem participação do Estado? Qual foi o país que conseguiu se desenvolver sem a participação do Estado? Então nós temos que abreviar esse período neoliberal que já tem 4 anos. A agenda do Guedes é a agenda do Meirelles piorada. Temos que abreviar esse período para retomar as políticas desenvolvimentistas do nosso período, que foi investir em educação. Na educação, Luiz, eu me lembro você chegando no MEC, os teus olhos brilhavam, e brilhavam porque era mesmo motivo de orgulho. Você usou até uma expressão, falou, pô,
eu vou sentar numa Ferrari. Porque a impressão que dava é que você estava numa máquina que tinha torque, que respondia, você apertava um botão, você via a coisa acontecer na ponta. E a motivação do Brasil com a agenda educacional. É uma coisa... Hoje você vê o MEC, Weintraub, Vélez... É uma tragédia, é uma tristeza o que está acontecendo muito grande. Agora, eu não... Olhar para o que está acontecendo não é para desanimar, é para ter garra, né, de defender um projeto alternativo representativo dos anseios nacionais. E a gente sabe que, quando o Brasil quer, ele responde rápido. Pô, o Lula mudou tanta coisa em tão pouco tempo. Por quê? Porque esse país tem uma força incrível. Aqui, você irrigando, as coisas vêm com força. Então, eu tenho muita expectativa de que o MEC volte para mãos competentes e responsáveis, como a sua, como a do Tarso, como a do Paem, que foram ministros extraordinários desse país, que levaram à frente uma agenda com continuidade, sem destruir nada, construindo em cima do que tinha sido feito, mas jogando para frente e para cima aquela agenda que tanto nos orgulhou. E é uma coisa que você disse esses dias e que eu concordo inteiramente: a educação dá orgulho à capacidade de resistência. Esse legado é tão forte. Aquele 15 de maio, aquela multidão na rua, depois junho, e agora no Fundeb, foi um mutirão digital que eu acho que é inédito. Os movimentos sociais da CNTE, parabéns Heleno, parabéns Bebel da POSP, parabéns Andifes, Andes, Proifes, Uni, UBS, as entidades todas do corpo docente, discente, Fazubra, todo mundo lutando incansavelmente nas redes digitais para garantir o Fundeb e fizeram a maioria estrondosa. A derrota foi tão acachapante que caiu a vice-líder do governo e parece que vai cair o líder do governo. Desmontou a articulação política pela força da educação, né? Impediu Guedes, o próprio Maia teve que recuar e sustentar, no final ajudou, acho que foi uma vitória extraordinária. Luiz, eu só queria registrar o que você acaba de falar. A educação tem demonstrado ser a área mais resiliente ao ímpeto destrutivo do governo Bolsonaro. Ela não está deixando barato. Porque ela é incompatível. Nós temos 8 milhões de universitários no Brasil, nós temos aí 3 milhões, mais de 3 milhões de secundaristas no Brasil. Esse povo não vai deixar o Bolsonaro implementar a agenda dele. Porque a educação, ela é um bem público. E a educação respira liberdade. Ela é incompatível com tudo que esse governo pensa: obscurantismo, autoritarismo, censura, repressão. É incompatível. Presidente Aglese, mudando por uma agenda também absolutamente fundamental, que é a política externa do Brasil e a política ambiental ligada a isso. O Brasil está virando um pária. Eu viajava com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, dava orgulho você chegar em qualquer parte do mundo, o centro das atenções. Nós éramos uma civilização tropical emergindo, inspirando outros países, como Bolsa Família, Luz para Todos, as nossas políticas educacionais, o Mais Médicos, tudo isso inspirava outros povos a buscar alternativas. Hoje nós somos um pária. Ninguém senta junto com o Brasil, é um equívoco atrás de outro. Essa semana eles agridem na OMC, uma coisa que nós resolvemos em 2004, que é aquela questão do mercado da economia chinesa. 74% do saldo comercial do Brasil é com a China. Então é uma coisa, é uma tragédia. A Amazônia, eles estão destruindo o meio ambiente, o IBAMA, a FUNAI, os povos indígenas ameaçados. Como é que nós vamos recuperar a dignidade do Brasil? E para onde nós vamos com esse desastre histórico de um país submisso, subalterno a um governo de extrema-direita nos Estados Unidos? Como é que você vê a integração latino-americana, esse desastre da política externa e a luta para recuperar a soberania do Brasil? Tirando Bolsonaro, não tem outro jeito, vencendo esse governo. Tem que sair Bolsonaro e seu governo. Com esse governo não se recupera absolutamente nada, né? Porque Bolsonaro espelha exatamente essa destruição. Aliás, ele verbaliza isso, ele acredita nisso, ele acha que é assim. A destruição da Amazônia é uma coisa impressionante. Eu lembro, Aloysio, quando eu saí do governo da presidenta Dilma em 2014, nós tínhamos cerca de desmatamento na Amazônia de 4.500 quilômetros quadrados. Hoje esse número está mais do que quadruplicado. Foram nos nossos governos que nós mais reduzimos o desmatamento na Amazônia, que nós mais fizemos áreas de preservação ambiental,
que mais demarcamos áreas indígenas e quilombolas para proteger esses povos. Hoje, esses povos são objeto de ataque do Bolsonaro. Ele quer que sejam exterminados. Por isso, também não ajuda em nada para enfrentar o Covid, que está matando muito a população indígena brasileira. Então, do ponto de vista ambiental, a visão internacional do Brasil é péssima. Tanto que investidores, o próprio mercado financeiro, começou a se rebelar, porque isso tem afetado as transações financeiras, os negócios pelo mundo afora. E começaram a se contrapor a essa política, né, que é tocada pelo ministro do Meio Ambiente, que naquela reunião horrorosa de ministros que eles fizeram, ele usou a expressão de aproveitar o momento, ou seja, essa crise e essa tristeza toda para passar a boiada e desregulamentar tudo que tinha em relação à questão ambiental. E você sabe que a questão ambiental tem um peso muito significativo, né, para todo mundo, pelo que ela representa, e tem um peso significativo para nós, brasileiros, inclusive para a nossa economia. Então, é algo que a gente tem que cuidar muito e tem que enfrentar essa situação que o Bolsonaro está submetendo o Brasil. Em termos de relações internacionais, né, da política altiva e ativa, como diz o Celso, o nosso embaixador, o nosso chanceler, ex-chanceler, Celso Amorim, nós passamos por uma política submissa e passiva aos americanos. Nós fazemos só o que os Estados Unidos quer. Nós voltamos a ter relações eminentemente bilaterais. Esse governo não está preocupado sequer com o mercado brasileiro, né? O próprio agronegócio, que apoiou tanto o Bolsonaro, que achava o Bolsonaro o máximo, já está começando a ter problemas com as suas exportações. A China é o maior país, enfim, a Ásia, né, para onde a gente exporta nossos produtos agropecuários, e é sempre destratada, desrespeitada. Isso com certeza vai afetar, né, esse setor, que é um setor, eu não diria o mais relevante, é um setor importante do Brasil, porque acho que tem setores mais relevantes e que a gente teria que, numa política acertada, incentivar, mas com certeza é um dos setores que hoje traz divisas para o Brasil. E do ponto de vista latino-americano, então, a tragédia total, porque o Bolsonaro, ao invés de agregar, né, a América Latina, agregar a América do Sul, fazer o que o presidente Lula fez, né, a presidenta Dilma, ou seja, tornar uma região forte, potente, produtiva, de forma integrada, para se colocar no mercado mundial e também diante da geopolítica mundial, ele briga com os vizinhos o tempo inteiro, né? Brigou com a Argentina, continua ainda não sendo de boas relações, agora, e brigou com a Venezuela, agora estão querendo, num plano de desenvolvimento da defesa, se armar para a guerra, para servir aos interesses dos americanos e ter uma contenda com a Venezuela. Ele não faz a política da boa vizinhança e a política de agregação, que ajudaria muito a nós para enfrentar também essa crise de uma maneira mais unitária. O próprio Mercosul, né, ele fez um tratado, aprovaram o tratado do Mercosul com uma série de problemas, e aí, com a situação do Brasil, nem a Europa mais, que tinha interesse no tratado do Mercosul, está querendo efetivá-lo. Então, isso mostra o total descompasso de Bolsonaro em relação ao posicionamento do Brasil na geopolítica e no mercado internacional, a falta de conhecimento e a adesão dele inconsequente aos americanos, que, aliás, estão entrando aqui e estão achando ótimo, né? Porque as nossas riquezas hoje estão para essa exploração. Ao que aconteceu na Petrobras, no petróleo brasileiro. O marco do pré-sal está sendo completamente desconstruído. Hoje, a extração do pré-sal está na mão das grandes petroleiras e nos interesses americanos. Sequer os americanos precisaram nos afrontar, fazer guerra. Não, pelo contrário. O Bolsonaro, junto com o Moro, abriram as portas, entregaram, inclusive, a estratégia da nossa empresa e entregaram a nossa maior riqueza. Agora eles vão privatizar as refinarias. Um país produtor de petróleo, como o Brasil um dos maiores, não ter refinaria e ter que importar gasolina é uma coisa bizarra. Nós tínhamos começado a estruturar esse processo com petróleo barato, e a gasolina aqui poderia ser barata.
tinha toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, e isso foi desconstruído. Então, isso fragiliza o Brasil internacionalmente, né? Além daquilo que você já disse. Nós viramos chacota, né? Nós não, ele, né? Mas o Brasil acaba pagando preço, ou seja, da inconsequência, da própria burrice, né? Do jeito de tratar as coisas. E é isso que o Bolsonaro é para o mundo. Ele é notícia de piada e de programa humorístico, infelizmente. Bom, excelente. Fernando, deixa eu fazer explorar aqui um outro campo importante. Uma das coisas, nós conseguimos colocar os pobres no orçamento. Bolsa Família, salário mínimo, educação, saúde, quer dizer, foram coisas assim extraordinárias que nunca... A desigualdade se reduziu, tivemos uma ascensão social, organização do mercado de trabalho. Nós temos aí uma história muito bonita para contar. Mas nós não conseguimos fazer os ricos pagarem os impostos que deviam. Todas as nossas tentativas ficaram bloqueadas no Congresso Nacional. Essa crise era tão dramática que eu acho que não há outro caminho senão aqueles que têm muito pagarem o custo para a reconstrução do país e para a gente sair dessa tragédia, como nós estamos falando, 750 mil empresas quebrando, quase 40 milhões de pessoas sem trabalho, ou sem trabalho minimamente decente. E o Guedes faz uma proposta de aumentar os impostos indiretos, que já são 49% da carga tributária. Nos Estados Unidos é 17%, na OCDE é 32%. Quanto mais impostos indiretos, maior a regressividade da estrutura tributária. Como é que você vê essa questão de quem vai pagar o ônus para a saída da crise? Quem é que tem condições de fazer isso, como a Europa fez depois da Segunda Guerra Mundial? Por onde nós vamos e se nós vamos conseguir fazer uma mobilização social, um debate na opinião pública, ocupar os espaços que nós ainda temos para falar, que não são tantos, para mostrar que nós precisamos de um outro caminho para reconstruir o país. Não é possível manter essa estrutura tributária e muito menos seguir na direção do que esse governo neoliberal propõe. Como é que você vê o financiamento da saída da crise e o papel da reforma tributária? Qual é o desenho? Aloysio, se você pegar a história do Brasil, de 64 para cá, nós tivemos 3 momentos importantes do ponto de vista do regime tributário. Nós tivemos o golpe de 64, nós tivemos depois os anos 90 do Plano Real e nós temos agora o governo Bolsonaro. O que é comum a esses 3 momentos? Por incrível que pareça, corte dos investimentos sociais, aquilo que nós falávamos na conversa anterior, no diálogo anterior, a desvinculação de recursos voltados para a educação, para a saúde. Então isso é DRU, PEC do teto de gasto. Cada governo inventou uma história para cortar o orçamento social. Mas isso aconteceu em 64, em 95 e agora com o Temer e Bolsonaro. E a outra característica desses 3 momentos foi um aumento da carga tributária em cima do trabalhador, por meio do aumento dos tributos sobre consumo. Isso também é comum a 64, a 95 e agora. É mentira que a proposta do Guedes é neutra do ponto de vista do aumento da carga tributária. É mentira isso. Você não tem como fixar em 12% a alíquota do novo imposto que incide sobre consumo sem aumentar a carga tributária. Ela vai aumentar se a proposta passar e ela vai aumentar em cima do trabalhador. Exatamente o que aconteceu durante a vigência do Plano Real. O Plano Real aumentou em 6% do PIB a carga tributária, que foi de 26% para 32%, mediante o aumento das alíquotas das contribuições sociais. Exatamente a mesma coisa que o Guedes está propondo. Isso não é coincidência. Isso é estrutural no Brasil. Quando vem a crise, eles pegam os pobres pelos 2 lados, cortando o investimento social e aumentando os tributos sobre a cesta de consumo. Essa é a regra no Brasil. Não tem apelação.
A direita sempre fez isso. O que a esquerda, quando esteve no poder, fez? Nosso período é o que você falou. Nós não mexemos na estrutura tributária, mas nós conseguimos colocar o pobre no orçamento do ponto de vista do investimento social. Universidade, mais médicos, ciência sem fronteira, cotas para a escola pública. Tudo foi feito para colocar para o pobre se ver no orçamento federal. Transposição do São Francisco, Bolsa Família, Luz para Todos, Caminho da Escola. Nós passaríamos a noite falando de todos os programas que foram feitos para atender e fazer ascender os de baixo. Agora, nós não aumentamos o tributo em cima dos pobres, mas nós não conseguimos cobrar os tributos devidos pelos ricos. Por quê? Porque o Congresso trava os tributos sobre os ricos. Não deixa passar. No nosso plano de governo de 2018, tinha uma reforma tributária lá completa. O que ela fazia? Ela invertia a lógica dos tributos. Passava a ser tributos sobre alta renda e grandes heranças. Essa era a nossa pegada. Outra coisa importante, para evitar desmatamento, a Gleisi falava da Amazônia, a gente bolou um mecanismo que ia ser sensacional. Era o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, progressivo no tempo. Ou seja, o sujeito tem terra e não tem mata e não produz, o imposto vai subindo até ele ter que ceder a terra para pagar os impostos sobre ela. Ou seja, você não permitir uma terra nua ficar sem produzir, com tantas famílias querendo um pedaço de chão para plantar. Então, lá tinha um conjunto de propostas que, inclusive, foram aperfeiçoadas pelo PT, com o apoio dos governadores do Nordeste, que foi encaminhada ao Congresso Nacional, muito mais avançada do que a proposta do Guedes. Então, o Congresso deveria fazer com o Bolsonaro, em relação aos tributos, o que fez com o Fundeb, fazer a sua reforma tributária, que vá ao encontro dos anseios do país. Grandes heranças. O tributo não pode ser o menor do mundo, como é no Brasil. Né? Patrimônio improdutivo, terra improdutiva, tem que pagar cada vez mais. Rendas elevadíssimas. Nós estamos falando de um país em que 60% ganha até 2 salários mínimos, só que tem gente ganhando 50, 60 salários mínimos, inclusive o Estado pagando extrateto, penduricalhos para carreiras privilegiadas do próprio Estado, intocáveis, intocáveis. Inclusive o Bolsonaro está acentuando essa característica do Estado brasileiro. Então eu acho que as propostas já encaminhadas pelo PT ao Congresso, com a participação da própria fundação, que congregou governadores progressistas numa direção, pode ser uma base muito melhor de negociação do que a proposta do Guedes. A proposta do Guedes, repito, ela repete os erros da ditadura e do Plano Real. Ela aumenta os tributos sobre os pobres. O pobre vai sentir. Nós temos agora um pool de veículos aí transmitindo. Queria agradecer aqui o Brasil 247, Diário Centro Mundo, Revista Fórum, TV PT, o Facebook de vocês, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Enfim, nós temos várias plataformas, mas nós temos combinado um prazo, temos mais 7 minutos. Então, a pergunta bem objetiva para vocês dois, que é um tema que não poderia faltar numa conversa como essa. Nós estamos vendo o lawfare por toda a parte da América Latina. Eu tive com o Rafael Correia recentemente, aí num encontro, o Fernando também estava. Ele não só foi perseguido, quem liderava as pesquisas no Equador, como o partido dele agora, a Revolução Cidadã, está sendo afastado do processo eleitoral. Na Bolívia, a mesma coisa. Derrubaram o Evo Morales num golpe de Estado e agora estão postergando as eleições, querendo caçar o MAS, que é o seu partido. E isso vem acontecendo no Paraguai e em vários outros países da América Latina. O presidente Lula é o exemplo mais transparente do abuso, eu diria, de desrespeito de prazos, direitos, prerrogativas. Qual é a expectativa para a gente terminar, vocês dois? Primeiro, presidente Gleisi, qual é a sua expectativa em relação ao julgamento da suspeição do juiz Moro na questão da condenação injusta do presidente Lula? Qual é a sua avaliação? O que você acha que nós teremos
julga em agosto e o que você acha que acontece? Ok, Mercadante, vou responder, mas rapidinho eu só queria dar um pitaco nessa pergunta anterior aí que o Haddad falou. Eu não tenho dúvidas, concordo inteiramente com ele que a proposta que nós fizemos é a melhor. Só que o financiamento do Estado tem um outro lado também. Além da arrecadação de tributos justos, progressivos, nós também temos que nos livrar das amarras fiscais, que são autoimpostas e que não tem nada a ver para você fazer um equilíbrio de desenvolvimento no país. Está na hora de nós começarmos a discutir a lei de responsabilidade fiscal, está na hora de nós começarmos a discutir e para revogar o teto dos gastos públicos e a tal da regra de ouro. Com essas regras autoimpostas, volto a dizer, autoimpostas, nós não vamos conseguir desamarrar o Estado brasileiro para fazer o seu desenvolvimento. Em relação à questão do presidente Lula, tudo que nós mais queremos é que o HC seja julgado. É direito do presidente Lula ter esse HC julgado e o Moro sim condenado como um juiz que não é isento. Todo o processo do Lula foi forjado, sem provas, a gente está vendo agora. A verdade sempre prevalece e ela está prevalecendo. Foi com as revelações do Intercept e agora com esse conluio da Operação Lava Jato, com a Justiça Americana, com o FBI, sem autorização legal. Ou seja, foi uma armadilha para o presidente Lula. Nós esperamos muito que o Supremo Tribunal Federal coloque ainda em agosto, mais tardar em setembro, esse julgamento. É uma questão de justiça. Nós não teremos democracia verdadeira, plena, efetiva, se uma pessoa como Lula, se um partido como o PT, estiver tolhido de participar do processo de forma livre e desimpedida. É de democracia que nós estamos falando e de justiça para com Lula. Muito bom. Muito obrigado, presidenta Gleisi. E agora, para encerrarmos, Haddad, você inclusive foi advogado do presidente Lula em alguns temas, conhece o processo a fundo, viu como todos nós a Vaza Jato, o acordo com o FBI. Qual é a sua expectativa? Como é que você acha que o Supremo vai decidir nessa matéria tão importante, não apenas para o presidente Lula, por tudo que ele representa, mas para o futuro da justiça e do Estado Democrático de Direito no Brasil? Olha, eu peço encarecidamente a atenção de quem está nos ouvindo até agora, porque é um julgamento que talvez seja dos mais importantes da nossa história, de toda a nossa história. Esse processo vai ser estudado daqui a 50, daqui a 100, daqui a 200 anos. E nós podemos estar prestes a cometer, a sacramentar uma das maiores injustiças que foram cometidas contra um cidadão. Eu não estou nem falando do melhor presidente da história do Brasil, eu estou falando de um cidadão que merece, no mínimo, o respeito do Judiciário e, sobretudo, da Suprema Corte, a quem ele sempre respeitou. Nós estamos falando de um processo, e eu peço a sua atenção, em que o juiz determinou o grampo do advogado do réu. O presidente Lula teve as suas conversas com o seu advogado grampeadas. É deste processo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um juiz que determinou o vazamento de áudios gravados fora do horário legalmente permitido por ele próprio. Nós estamos falando de um juiz que vazou uma conversa de uma presidenta da República sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de um juiz que induziu a convocação de testemunhas, de que sugeriu a troca de uma promotora que, segundo ele, não estava exercendo adequadamente a sua função de acusadora. Um único desses vícios seria o suficiente para anular o processo. Um único. O Moro cometeu uma série. Ele é um serial killer de vícios. É uma coisa absurda esse processo. Eu falaria isso para qualquer pessoa, mas nós estamos falando de um presidente da República que exerceu com a maior dignidade possível os seus 2 mandatos, que amou esse país, que dedicou sua vida, são 50 anos de dedicação de vida pública. Nós não podemos naturalizar o que está acontecendo. Eu citei aqui alguns dos piores vícios cometidos, em série.
Todo mundo sabe disso no judiciário. Isso não é segredo. Eu não sou aqui um enorme especialista falando de sutilezas de um processo. Eu estou falando de vícios escancarados. Então eu peço, você PT, não PT, saiba, isso pode acontecer com você amanhã. Pode acontecer com um filho seu que resolva abraçar as bandeiras progressistas. Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para o futuro da democracia brasileira. Portanto, defender o Lula nesse momento é defender as instituições democráticas e a justiça imparcial. Não é defender um projeto político, não é defender uma pessoa, é defender um princípio, é defender um valor. E nós estamos há muito pouco tempo de um desfecho que tem que ser favorável à justiça, que tem que ser favorável à verdade. Eu fico por aqui, Luiz, porque esse assunto está já me angustiando, porque eu acho um absurdo. Mas foi muito importante a fala de vocês. Eu acho que nós tivemos um diálogo aqui de alto nível. Eu queria fazer um convite, quer dizer, nós criamos na Fundação Perseu Abramo o Observatório da Corona Crise. E tivemos aqui 24 programas. Tivemos aqui 61 pessoas, têm vindo às quartas e às sextas-feiras discutir a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, a crise política institucional. Mas agora, a partir da semana que vem, quando o Diretório Nacional aprovar um plano de reconstrução e transformação do Brasil, nós precisamos começar a discutir as saídas da crise. Qual é a utopia? Qual é a nova síntese civilizatória desse país? Quais são as medidas emergenciais? Quais são as medidas para nós enfrentarmos essa situação? Eu sei que esse horário é muito difícil para vocês e para mim, a gente tem trabalhado incansavelmente. Hoje nós tivemos reunião o dia inteiro de Diretório Nacional, vocês ainda foram em convenção em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Mar, convenção em São Paulo, do Gilmar, enfim. Mas eu quero convidar vocês para a gente voltar para discutir o plano de reconstrução assim que ele for aprovado. Porque eu acho que esses momentos assim ajudam a esclarecer, iluminam, e vocês dão muita segurança para a militância do PT, e eu diria ao povo brasileiro que nós seremos capazes de encontrar uma saída. E é o PT que tem experiência de governo, que tem um legado extraordinário, que tem quadros fantásticos, todo mundo trabalhando de graça, militante, comprometido. Acho que nós vamos ter aí um caminho novo para o Brasil e mudar o patamar das discussões. Então, muito obrigado mesmo por vocês, por tudo. Obrigado, e já fica o convite para a gente voltar para inaugurar a nova fase agora. Agora não é mais Observatório da Corona Crise, é Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Vamos fazer uma série de discussões daqui para frente. Grande abraço, obrigado Arthur Araújo, que está aí à frente em todo esse período, à TV PT, ao Brasil 247, ao Diário Centro do Mundo, à revista Fórum, aos Faces, enfim, especialmente vocês que nos acompanharam até essa hora da noite. Um grande abraço e um bom fim de semana. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz.